Espero que você não esteja com lombalgia agora. Se estiver, não entre em pânico. Eu sou Roland Liebscher-Bracht e vou te explicar primeiro por que isso dói tanto. E então faremos exercícios que podem te ajudar a se ajudar. E eu trouxe o René. Oi? E eu agora faço um pequeno movimento e René tem uma lombalgia. Pam. Ah, Esta é a posição em que os pacientes com lombalgia realmente sofrem. E quando você diz a um paciente com lombalgia para se endireitar, a lombalgia não melhora nem 1 milímetro. E René, relaxa, obrigado pelo seu esforço. Vamos te livrar logo desse seu torcicolo. Mas primeiro a explicação. Como ocorre uma lombalgia? Porque se você souber, então perderá o medo. Porque a maioria pensa que agora tem uma hérnia de disco, ou algo se quebrou, ou de alguma forma um nervo está comprimido de forma brutal. Na maioria das vezes é algo completamente diferente. Muito simples de explicar. O que fazemos por muito tempo sem equilibrar? Como dormimos? Sentado, por favor, me segure firme, René. Sentado, o ângulo aqui é sempre de 90 graus. Isso significa que o flexor do quadril está encurtando cada vez mais. Isso acontece em ambos os lados. Isso significa que normalmente estaríamos andando por aí, mas agora os extensores das costas e os músculos glúteos estão se contraindo e nos levantando novamente. O resultado é uma forte tensão na frente, forte tensão atrás, forte pressão nos discos intervertebrais, situação estressante em toda a região das costas e quadris. Na maioria das pessoas porque simplesmente não é equilibrado. E este estresse aumenta ao longo de meses e anos, talvez décadas, cada vez mais. E em algum momento você pode estar trabalhando no jardim, curvado e cavando sua cama, e você faz isso por um tempo, e em algum momento alguém chama comida pronta. Você joga o calcanhar para longe, se levanta, então uma força invisível te puxa para baixo de novo, e você pensa, o que estou fazendo aqui embaixo? Eu só queria sair para comer. Quer subir de novo e então a bruxa te acerta nas costas exatamente nesse movimento. O que está acontecendo? Isso é muito simples. Todos os músculos aqui na frente, musculatura abdominal, flexores do quadril, todos eles estão muito estressados. Agora eles vão para a sua posição de repouso, pois lá é mais curto e não precisam estar estressados. Descansam em seu encurtamento e se sentem confortáveis em seu encurtamento. Se você se levantar repentinamente do movimento agora, haverá um choque para esses músculos estressados e afuso muscular. E é assim que essas pequenas partículas são chamadas. Eles desencadeiam uma reação oposta, e essa reação oposta é uma forte contração de todos os músculos envolvidos. Contração significa que os músculos se contraem porque estão sobrecarregados e querem primeiro saber o que está acontecendo. E esse é o movimento que a maioria das pessoas nem percebe conscientemente. No entanto, se você perguntar com mais detalhes e se você já teve uma lombalgia antes, então você pode entender isso. Porque todos dizem que eu queria levantar, eu queria pegar uma caixa de água da bagagem, então levantar do porta-malas, ou eu queria de alguma forma jogar algo para cima, algo assim é dito. E então eles dizem, então de repente eu estava de volta embaixo, não sei porquê, e então eu queria subir. E então a faca me atinge como um raio nas costas, e eu tenho um torcicolo. Portanto, uma lombalgia para nós não é nada mais do que uma superreação desses músculos que estão contraídos ao extremo. E por isso, esta é a postura típica, a típica postura de lumbago, e ao menor movimento dói muito, muito. Por que dói? Porque quando tudo aqui na frente está contraído e não cede, agora eu me levanto contra essa tensão com os músculos das costas. Então, meus discos intervertebrais são tão brutalmente comprimidos que ficam imediatamente vulneráveis a rasgar a parede lateral. Que você tenha uma hérnia de disco ou algo mais grave e o corpo quer avisar disso. E esse perigo é tão presente nessa situação que o corpo não envia apenas uma leve dor, ele envia essa dor insana de lombalgia. René, você disse antes que tinha um original? sim. Há quanto tempo foi isso? Tu estavas presente, tu ainda me disseste, isso é muito fácil, podemos resolver isso, também resolvemos, então foi apenas um dia. Eu esqueci, tudo bem, mas não importa. Mas dor lombar soa bem. Mas como você conseguiu isso? Você ainda se lembra disso? De manhã, levantei-me, não conseguia sair da cama, tive que rolar para fora da cama porque eu estava basicamente muito rígido e então também
E estavas inclinado para a frente? Sim, aqui. Eu tenho corrido o tempo todo e então me machuquei. Exatamente, isso é exatamente o que eu expliquei. Ok, agora vamos para a resolução de toda a história. Mas isso pode te tranquilizar, porque perceba, na lombalgia não precisa necessariamente haver algo quebrado. E mesmo que um disco intervertebral tenha algum problema, não é grave, pois na maioria dos casos, de acordo com nossa experiência, a dor não tem nada a ver com isso. Mas como você vai lidar com essa situação agora para a autoajuda? Tente jogar a situação toda. Como é exatamente? E agora, imagine que temos uma cama, não tão profunda, precisamos agora fazer um pouco de cálculo. Agora tente se sentar no chão. Com a minha lombalgia, é claro. Com a sua lombalgia, sim. Ah, isso seria difícil. Então você precisa de alguma forma descer, sim. Mas isso é o que também é recomendado, que você então... Agora deite-se de costas, coloque as panturrilhas em cima. As panturrilhas? Coloque as panturrilhas lá em cima, exatamente. Então isso é o chamado posicionamento em degraus, você talvez conheça porque já recomendaram isso antes, sim. E por que essa posição escalonada é tão relaxante agora para o corpo? Porque isso é deitar sentado sim, então nessa posição de descanso, onde o encurtamento na frente não é esticado mais, e por isso é livre de estresse. E este é o começo da tua autoajuda. Você está deitado assim, mas não para ficar assim, porque então nada mudaria, mas o próximo estágio seria... Por exemplo, se for possível, deixe as pernas e coloque os pés no chão e mantenha os joelhos levantados. Onde devo colocar os pés? Sim, exatamente. Você coloca os pés no chão ou na cama, no caso. Talvez você esteja deitado na cama ou no chão, onde quer que esteja deitado, sim. Então, ainda mantendo a postura flexionada do quadril e tudo bem. E então você tenta andar para frente com os pés bem cuidadosamente para que os joelhos desçam um pouco. E um pouco mais, e supondo que agora está puxando novamente aqui, começa a puxar, você percebe, agora a dor começa, que me atormenta. Não se mova mais, então você vai ficar exatamente assim, talvez coloque algo embaixo, pegue alguns travesseiros e coloque-os sob o joelho, então você pode dormir assim, o que quer que seja, sim. E sempre que perceberes que a tensão nas costas diminui, avança um pouco mais para a frente e para de novo. E vais descendo aos poucos com os joelhos, até que eventualmente consigas esticar as pernas. E quando você tem a posição, então você tem isso mais ou menos sob controle, porque agora o comprimento está em pé e você não precisa mais ficar inclinado para frente, você pode ficar em pé. E quando a posição é alcançada, às vezes isso acontece muito rapidamente, sim, em questão de horas, você pode apoiar. Ao entrar em uma banheira quente, o que acontece? A água quente e o calor relaxam os músculos, incluindo este músculo do quadril estressado aqui na frente. Todos esses músculos, que são a causa final da lombalgia, tornam mais fácil para você assumir essa posição. E quando você alcançar a posição, então você rola de barriga para baixo. Eu faço isso. Vire-se de barriga para baixo. Quando se pode. Sim, e você fica deitado lá embaixo, assim. E então você começaria a levantar os cotovelos, não, na verdade, a empurrar-se para cima sobre os antebraços. Sim, você tem os braços aqui e se pressiona aqui na frente, sim, e talvez perceba, agora está começando a puxar novamente. Sim. Então você fica assim, coloca talvez 2, 3 travesseiros embaixo, então você fica um pouco mais alto, sim, traz os cotovelos um pouco mais perto do corpo para que os ombros sejam pressionados para cima, sim. E esta já é uma situação em que a maioria das pessoas que não tem lombalgia já tem um problema com o alongamento, quero dizer com isso, que já se atingiu uma flexibilidade que está longe da lombalgia. E toda vez que isso ressoa, e talvez na manhã seguinte você perceba, está apertando mais nas costas, você faz exatamente esse processo em uma passagem rápida. Aterrisse aqui, e então você pode continuar com os outros exercícios para a dor nas costas. E para facilitar as coisas para você, existe uma rotina que você pode clicar aqui. Rotina contra dores nas costas, que impede que você tenha uma lombalgia. Isso é tudo por hoje? Mais alguma pergunta sua? Tu explicaste tudo maravilhosamente, eu só queria saber. É então basicamente o objetivo de tudo, que eu eventualmente volte a subir tão alto?
Eu não queria ir tão longe agora, mas esse é o objetivo. E isso vai muito além de simplesmente eliminar a lombalgia, porque trata-se de sentir conforto nas costas como um grande luxo. Adeus. Adeus, tchau.